Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por quem Tu és. Obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, tão solene, Pai, que nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor abençoe a Tua serva, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações através dela. Pai, que Teu Santo Espírito esteja capacitando, ó Senhor, que em nome de Jesus ela possa, neste momento, Pai, buscar honrar o Teu nome, Pai, e que assim, ó Deus, os nossos corações possam ser cada vez mais abertos para receber, Pai, a semente da tua palavra, Pai, da tua boa palavra, Senhor. E que em nome de Jesus o Senhor seja exaltado e honrado, Pai, aqui nesta noite. É isso que nós oramos e pedimos, Pai. Amém. Tá contigo, Ana. Amém, amém. Bom, estamos com uma. Boa, Leandro. Boa noite, Leandro. Estamos com uma galera aí. Sempre são mais os meninos que estão participando desse ciclo, né? Mas aí eu convidei algumas pessoas e a maioria foram meninas, né? Então a gente está em maioria feminina hoje, apesar do grupo ser maior dos meninos, estamos em maioria feminina hoje. Maravilha. Bom, gente, vocês podem ficar à vontade para comentar aí. Invasão feminina hoje, isso aí. Vocês podem ficar à vontade para comentar, para falar aí, tá? Escrever aí no chat, vocês podem ficar à vontade. Como eu estava falando com as meninas, acho que a Pri, ela não conhece. Nós fazemos parte, né, de um grupo liderado pela Beatriz, do Ignição. Então, nós temos todas as quartas-feiras, a gente tem uma reunião onde existem as ministrações, né? Então, cada semana é um ministrando, e nesse ciclo nós estamos falando sobre Romanos. Nas quintas-feiras a gente tem o encontro dos intercessores, também vou deixar a sardinha aqui para o meu lado, onde eu sou a líder, e a gente está sempre intercedendo. E a gente também tem os evangelistas, né? Que, para quem é do Rio, pode evangelizar com a gente sempre se reúne também. Mas os outros é aberto a todo mundo. Então, vocês são muito convidados a participar aqui dos ministros, a participar dos intercessores. Vocês estão muito convidados, tá bom? Bom, gente, os capítulos que ficaram sorteados a mim foram os capítulos 6 e 7. Então, é sobre esses que eu vou falar aqui agora. Gente, eu estou lendo, eu vou comentar na versão NVI, que é essa Bíblia aqui que eu estou andando esse ano. Mas, eu nem cheguei a ler na NTLH. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam. Oi, Miriane. A maioria das pessoas não gostam da NTLH, né? Mas eu gosto porque ela é muito divertida, né? Ela é muito engraçada. Mas esse texto aqui, eu queria te convidar para abrir lá em Romanos, capítulo 6. E ele começa o texto de uma forma que eu acho engraçada. Vocês podem, Miriane, estou falando aqui, vocês podem ficar à vontade, tá? Também temos a nossa visita ilustre da Natália. Obrigada, Nath. Seja muito bem-vinda. Você é sempre bem-vinda em nosso meio. E ele começa com uma coisa que eu acho que é bem engraçada. É bem engraçado. Mas eu quero ler, só para a gente contextualizar, eu queria ler o finalzinho do capítulo 5, né, que foi semana passada. Eu queria emendar, né? Nath é nossa, é verdade. Emendar o capítulo 5 no capítulo 6. Versículo 20 e 21, ele diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então beleza. Está dizendo aqui que tranquilo, né? Se, afinal de contas, vamos fazer uma lei aqui de proporção, né? Se
quanto mais pecado, mais a graça, né, se manifesta, então ele começa o 6 já dizendo assim, então o que diremos, pois? Né? Vamos fazer o seguinte, a gente continua a pecar, porque a gente pecando mais, a graça vai ser maior, já que a gente quer uma graça maior. Boa noite, Vivi. A gente continua pecando para que o pecado aumente. E aí ele diz no versículo 2, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Não. Não é assim que funciona, meu querido. Não é assim que funciona. E aí, eu gosto de Romanos, porque eu acho que em todo o livro, né, em todo Romanos, ele traz isso. Mas esse capítulo ele também trabalha dessa forma. Eu acho isso muito legal. Porque ele levanta um problema, né, e ele traz ao longo do capítulo, ele vai trazendo a solução para aquele problema. Né? Isso ao longo do livro ele faz isso. Então ele diz, então beleza, vamos fazer o seguinte, vamos continuar pecando para que a graça seja maior, né? Para que nós vivamos essa graça maravilhosa. Então, quanto mais pecado, mais graça. E ele diz, não é bem assim que funciona. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? E aí, ele te faz uma pergunta, ele te coloca num lugar. Ou você vive pecando, ou você vive com Cristo. Ou você morre para o pecado e vive com Cristo. Né? Não dá para continuar pecando e viver com Cristo. Né? Não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem como. E aí a gente está de frente a uma escolha. E ele vem todo o capítulo, eu não vou ler o capítulo todo, senão a gente vai passar muito tempo, e eu falo muito, então a gente não vai estar daqui hoje. Mas eu queria discorrer alguns versículos que me chamam muita atenção nesses dois capítulos. E aí a gente vai conversando sobre eles. Então, ou vivemos no pecado, ou vivemos com Cristo. Né? Temos uma escolha. Ele nos apresenta essa escolha. E aí, temos isso de forma detalhada nesse capítulo. E aí eu quero pular para o versículo... Qual foi o versículo que eu anotei aqui? Não. Versículo 10. E aí eu vou pular para o versículo 10, onde ele diz assim, porque morrendo, ele morreu para o pecado, de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E ele vem trazer, dizendo que a gente precisa morrer para esse pecado, né? E a gente vai viver para Deus. E ele traz uma nova vida. Essa vida em Cristo é uma nova vida. Lembrei. Versículo 4, ele traz isso no finalzinho, ele diz, também nós vivamos uma nova vida. E aí, é essa vida que o Senhor tem para nos apresentar. Ele, olha, é uma mudança de uma vez por todas. Antes, nós vivíamos para o pecado. E o pecado nos sufocava. Né? E nós vivíamos nele. Só que agora não. Nós escolhemos matar o pecado, não viver mais no pecado, e escolhemos viver com Cristo. E essa vida que temos com Cristo é uma vida nova. É uma vida transformada. É uma vida em abundância. Essa é a diferença entre viver com Cristo e não viver com Cristo. E aí, eu acho interessantíssimo o versículo 12, que ele diz assim, portanto, não permitam que pecando continue dominando, que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, beleza. O que ele fala assim? Então, o pecado, ele está... Olha, outra que é nossa, que visita ilustre, Ellen. E aí, no versículo 12, do capítulo 6, só para situar quem está chegando,
capítulo 6 de Romanos, versículo 12. Ele diz algo muito interessante, que isso me marcou, quando ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue a dominar vocês com seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, peraí. Ele vai dizer agora que o pecado, ele é de acordo com os nossos desejos. E eu posso perguntar a cada um aqui: qual é a coisa mais difícil de vocês vencerem, né? Qual o pecado aqui que é mais difícil? Pode ficar tranquilo que eu não vou perguntar isso. Não vou pedir para você dizer. Mas cada um aqui tem a situação em que é mais difícil para cada um. Pode ser que é muito difícil para mim, para a Lohana não seja tão difícil assim. Pode ser que seja muito difícil para mim, para a Lohana, para o Leandro seja tranquilo. E é por isso que é complicado, às vezes, a gente medir uma situação, porque, afinal de contas, é ridículo. Você quer parar de beber? É só não beber. Você quer parar de fumar? Fala sério, só não fuma. Né? Para a gente é muito tranquilo. Para nós que não temos esse hábito, é muito tranquilo falar isso. Né? Então, para nós que não temos essa dificuldade, é muito fácil. Hoje, eu levei um amigo ao médico e ele estava conversando comigo, né? Ele é pai, é recente, né? A filha dele tem uns 2 anos. E aí ele falando: poxa, Bia, eu sou um pai tão ruim. Nossa, eu me achava que, sabe, quando ela estava grávida ainda, eu achava que seria um pai excepcional. Ele é um pai muito bom. Mas ele sabe, ele achava que ele seria um pai excepcional. Nossa, eu olhava as crianças fazendo pirraça, eu julgava muito, falava, não, quando eu for pai vai ser diferente. E, nossa, como era bom em julgar. Eu era muito bom em julgar. Sabe, eu colocava ali, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, não, isso aqui meu filho não vai fazer, não, isso aqui não. E eu falei para ele, nossa, como isso é verdade. Como eu sou muito boa em julgar os pecados alheios. Afinal de contas, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Né? Nós provavelmente já pensamos assim. Né? Quando a gente vê uma criança fazendo pirraça no mercado, pirraça em algum lugar, você fala, meu Deus, meu filho não vai fazer isso. Não, meu filho não. E aí, né? O que não é uma verdade necessariamente. Né? A gente não sabe, só... Acho que, não sei se aqui alguém é mãe, mas só quando a gente for que a gente vê onde o calo aperta, né? Mas a gente pode dizer, não, para mim tá tranquilo. E a gente é muito fácil em julgar. A gente se coloca nesse lugar, né, onde apontar os erros dos outros, os pecados dos outros, é muito tranquilo. Afinal de contas, é muito fácil para a gente. Só que nós não estamos nesse lugar. Esse lugar não é nosso. Essa posição de juiz não é nossa. Né? O nosso papel é outro. E aí, ele diz aqui, o pecado, ele está ligado aos nossos desejos. Eu vejo muita gente dizendo, porque o inimigo está furioso. O inimigo está furioso, né? O inimigo está furioso. E eu não quero questionar a fúria do inimigo, não. Mas eu quero dizer que nós somos tentados, né, pela nossa própria cobiça. Tiago vai falar isso também de novo, né? Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, é o nosso desejo. Né? É aquilo que arde em nosso coração. Talvez que para mim é um desejo muito forte, muito difícil de romper, para o Mateus seja tranquilo. Né? E aí o Mateus vem, Bia, besteira você falar isso. Besteira. Qual é o nosso posicionamento? Isso é uma questão que eu queria levantar para a gente pensar. E aí, os próximos versículos, ele traz 2 relações, né? Para a gente fazer 2 correlações. 2 exemplos de compromisso. Ele vai trazer primeiro os capítulos, os versículos 15 até o final, até o 23, ele vai trazer uma relação
entre escravo e o seu senhor, né? E depois, no capítulo 7, do 1 ao 6, ele vai trazer a relação entre a esposa, né? O marido e a mulher, né? Ele vem trazendo essas duas correlações. Então, a primeira, que ele fala sobre o escravo e o seu senhor, esse compromisso selado, essa forma de tratar, ele vem falando sobre, a partir do momento que você arca com um compromisso, você acarreta algumas coisas com esse compromisso. Eu participei de um desafio, né, de decorar versículos, e aí o pastor mandou esses 2 versículos que eu vou falar para vocês. E no caso, eu falei assim, o pastor mandou esse versículo, nada a ver, cara. Nada a ver decorar esse versículo. Versículo assim, sabe? Mas nada a ver. Por que ele mandou esse versículo? E eu não entendi quando ele mandou o versículo. Quando eu consegui decorar o versículo, e aí, gente, eu consegui entender o que esse versículo estava falando. E o primeiro versículo que eu vou falar é o capítulo 6, versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece. Escravo do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Gente, quando você assume, né, aqui os que trabalham assumiram esse compromisso de trabalho, né? Ou você marcou lá, você vai chegar às 8 horas da manhã, você vai sair às 4, né? Você vai fazer isso, isso e isso. E aí você acorda segunda-feira, depois de um congresso na igreja, né? Você não quer ir às 8. Ai, Senhor, meu Deus, me ajuda. Nem vou falar, Lohana, aqui, você é difícil. Lohana, sempre todas as segundas é difícil acordar. Mas, assim, todas as vezes, você precisa arcar com aquele compromisso. Afinal de contas, você tem um compromisso com o teu empregador, né? Com o seu patrão. Você precisa estar ali naquele horário que foi marcado. E você não pode simplesmente dizer, hoje eu não quero ir, eu não quero esse horário, não. Não estou afim de ir 8 horas, não, vou mais tarde. Não dá para fazer isso. Aqui ele coloca a relação de escravo e senhor, né? O escravo não tinha direito, ele tinha que fazer e pronto, acabou. E aí ele diz assim, quando você tem uma relação de obediência a escravo de alguém, você tem que obedecer aquilo que ele manda. E aí ele diz, escravo do pecado que leva à morte, quando você é escravo do pecado, a consequência, né, o resultado dessa escravidão é a morte. Mas quando você se torna escravo da obediência, essa obediência, ela leva à justiça. Ela produz a justiça. E ele vai repetir isso no 19, também foi um versículo que ele nos deu. Fala em termos humanos. Aí eu gosto de termos humanos, parece que ele quer ser didático, né? Porque, assim, fala em termos humanos por causa das limitações humanas, por causa das suas limitações humanas. Parece que ele fala assim, vocês são tão burros. Eu entendo que é difícil para vocês. Eu entendo, vou te desenhar, eu entendo que é difícil para vocês. Né? Eu sei que a carne é fraca, gente, é difícil. Então, vamos lá, eu vou ser didático, tá, querido? Vamos lá, vamos devagar que a gente aprende. Falo aqui em termos humanos por causa da limitação de vocês. Falo aqui para vocês devagar para vocês entenderem. O negócio é o seguinte. Assim como vocês oferecem os seus membros do corpo em escravidão, a impureza e a maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Ele, olha, vamos lá, querido, devagarzinho. Quando vocês oferecem o corpo de vocês à escravidão, à impureza e à maldade, vai acarretar a maldade. Mas quando vocês obedecem, né, vocês levam a escravidão da justiça, leva à santidade. Então, assim, toda vez que você
deixa aquilo que está em você, né, vir para fora, né, o resultado dos seus desejos, né, se você se torna escravo disso, né? E aí tem dois caminhos. Ou você se torna escravo desses desejos e vai te levar à morte, vai te levar à perdição, vai te levar para um lugar não muito bom. Mas quando você oferece o seu corpo, quando você se oferece a obediência ao Senhor, isso produz algo em você. E o que produz é a justiça, o que produz é a santidade. E aí, fica com vocês. Qual é a escolha? O que vocês querem? Ele faz da mesma forma, essa ilustração, aqui no casamento. Onde ele diz, uma esposa, ela deve essa relação, esse compromisso, a fidelidade ao seu esposo, ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Depois que ele morrer, ela não precisa mais cumprir, né? Ela né? Foi, como é que fala? Foi selado esse compromisso, esse pacto que ela fez até a morte separe. A morte levou, beleza, ela está livre desse pacto aí, boa. Ela está livre, né, desse compromisso. E aí, algumas pessoas podem dizer, ah, não, então o problema é que ela é casada. Afinal de contas, hoje em dia, né, a gente vê por aí, ah, é melhor ficar solteiro, por quê? Porque não tem problema, né? Ah, é melhor ficar solteiro, porque quando você é casado, você é aprisionado, coisa que eu não gosto, gente. Não sei aqui se alguém tem esse sonho, mas assim, sabe aquele casalzinho do bolo, que bota em cima do bolo assim? E aí sempre tem a mulher puxando o homem pela gravata, ou, sabe, de alguma forma como se ela estivesse obrigando o cara a casar. Eu nunca gostei disso. Porque parece que o cara tá ali, sabe, refém, o cara tá ali, não tem, tá fora. Mas assim, parece que o cara tá refém, né? Não tô escravo, ai meu Deus, preso, né? Tem aquela camisa sabe, acabou o jogo, já era. Então a culpa é do casamento, então a culpa é da lei, a culpa foi porque foi selado esse compromisso. Não, a culpa não é da lei. E aí, nos próximos versículos, a partir do 7, ele diz que a lei é boa. Não, a lei é boa. Porque no 7 ele diz assim, que diremos, pois? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado se por a lei, se não por meio da lei. E aí no 12 ele diz assim, de fato, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Então a lei não é aquilo que nos aprisiona, né? Ao casamento que aprisiona, o casamento que é um ruim. Não. A mulher está com esse compromisso, né? De não pode se casar novamente, né? Porque ela está aqui, o homem não pode se casar novamente, por quê? Porque ela assumiu aquele compromisso, né? Mas quando uma das partes morre, né, é possível o casamento novamente. Né? E ele diz, não, o problema não está nesse pacto, o problema não está nesse compromisso selado. O problema não está na lei. O problema é outro. O problema é porque ele já começou a dizer lá no anterior. O problema são os nossos desejos. E isso é muito difícil. Eu tenho uma amiga que é muito amiga minha de infância, e ela teve uma conversa comigo dizendo, Bia, eu cansei de lutar contra os meus pecados. Cansei. Eu sei que o que eu faço é errado. Eu sei que não é isso que o Senhor quer para a minha vida. Eu sei que é pecado. Mas eu cansei de lutar. Eu não quero mais lutar. Estou cansada. E aí eu desesperei para ela e falei assim, cara, realmente eu não sei o que te dizer. Porque a vida com Cristo é justamente matar os meus desejos. Ela, não, eu quero viver os meus desejos. Chegou a hora que eu quero viver, eu quero usufruir disso. E eu falei assim para ela, a vida com Cristo é justamente matar os seus desejos. Não quero viver mais ele, Senhor, toma aqui, eu ofereço meu corpo como um sacrifício aqui, eu quero viver
a santidade, eu quero viver a justiça, é isso que eu quero. Então, eu ofereço meu corpo como escravo da obediência. E aí eu falei para ela, olha, não sei o que você sabe, não sei o que eu posso te falar, eu só sei que, olha, a vida é uma eterna luta. Se você não quer mais lutar, você não quer viver aquilo que o Senhor preparou para você. Eu conversei com ela, continuo conversando até hoje. Continuo aconselhando, tentando mostrar tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Mas essa fala dela me tocou. E eu falei assim, caramba, eu nunca vou parar de lutar, nunca posso me cansar. Porque o desejo está aí. Embora eu comentei aqui, né, cada um tenha tem uma parte, para cada um é mais difícil. Mas é o desejo. É com ele que eu preciso lutar. É com ele que eu preciso me esforçar. E aí, às vezes, a lei gera essa forma de enxergar aqui no casamento, de forma da lei, gera na gente a culpa, né? De, poxa, se não tivesse a lei, poxa, se não tivesse esse compromisso, se eu não tivesse que fazer isso, às vezes a gente já se coloca nesse lugar, sabe? Poxa, é porque isso para mim é muito difícil. E a gente coloca como se fosse a última pessoa, sabe? Parece uma música do Thales diz isso, né? Parece que é difícil só para mim, né? É difícil e é muito difícil. E eu não quero classificar aqui, eu tenho muito, muito cuidado com isso, sabe? Em discussões, até lá no Twitter, discussões pessoalmente também, mas no Twitter também tem muito disso, onde as pessoas classificam os pecados, eles classificam as dificuldades e colocam como se tivesse uma hierarquia, né? Ah, não, porque isso é mais difícil. Ah, porque isso... Ah, vencer isso para mim seria tranquilo. Difícil mesmo é fazer tal coisa. E aí ele, no versículo 15, ele diz assim, eu vou ler o 14 também, porque eu gosto muito do 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O 15, estou no 7, tá? Capítulo 7, versículo 15. Não entendo o que eu faço, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu devo. E aí, fica esse looping, né? Esse ciclo vicioso, onde a gente não consegue sair. O nosso desejo de servir ao Senhor, a nossa vontade de fazer o bem, a gente não consegue. Mas o bem, o mal que a gente não consegue se livrar desse pecado que nos escraviza, né? A gente está preso. Esse eu faço com gosto, né? E aí, 16 ele vem falando isso, né? Esses versículos que a gente já conhece. Eu quero repetir, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Esse pecado que me aprisiona. É ele que me deixa preso. Mas qual é a solução, então? Aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E ele levanta mais essa problemática, né? Ele levanta essa problemática. E agora? O que eu faço, então? Se o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal, os meus desejos da minha carne, esse eu faço. Esse eu estou sempre fazendo. O que eu faço, então? Qual é a solução? No 24, ele é cruel quando ele diz assim, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? No versículo 6, ele diz que a escravidão ao pecado leva à morte. Quem me libertará? Eu estou escravo, eu estou preso. Eu estou preso aos meus desejos, eu estou preso à minha própria carne. Como é que eu vou sair disso?
Como é que eu vou me libertar? Eu pulei o 19, né? O 19 que é o mais conhecido. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E nós vivemos nessa eterna luta, né? Nessa briga de, e aí, quem vai vencer? E aí, todos os dias, nós temos uma pergunta, temos uma proposta, né? Quem vai vencer? Esse desejo que há de nós ou a nossa vontade de seguir ao Senhor? A nossa própria carne, todos nós. Hoje, deixa eu ver aqui, dia 26 de julho, levantamos da cama com essa proposta. E aí? Vamos deixar o desejo de dormir mais um pouquinho, o desejo de não cumprir as tarefas que a gente estabeleceu, né? O desejo de procrastinar. Qual o desejo que vai prevalecer? Esse meu desejo da minha carne? Ou essa busca eterna de viver aquilo que o Senhor tem para mim? Essa escravidão à justiça que me leva à santidade. Essa nova vida que nos é proposta, que Cristo nos propôs, né? Esse novo viver. Os versículos do capítulo 6 diz essa nova vida em Deus. Quando encontramos a Cristo, recebemos uma nova vida. É essa nova vida que eu vou viver ou o meu desejo, as minhas vontades? E ele diz, miserável homem que sou. Quem me livrará? E eu queria te trazer essa reflexão. Quem hoje venceu? Examine a sua vida aí. Examine o seu dia. Quem hoje venceu? Eu concluo dizendo, o que te dá prazer? Queria te fazer essa pergunta. O que mais te dá prazer? Porque o que é maravilhoso está no versículo 22 do capítulo 7. Ele diz, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Ele diz que a lei dele, é na lei do Senhor que está o seu prazer. Não tem como não lembrar do Salmo 119 aqui, né? Onde esse salmista, ele diz, ele argumenta de quão amor ele tem pela palavra de Deus. Quão tamanho amor. Ele sabe que eu amo o Salmo 119, né? Porque ele olha, e aí? Onde está o seu prazer? É fazer a sua vontade da carne? Porque ele está aí, ele existe, né? Não tem como, vou esquecer, vou abandonar, não. Não importa o quanto tempo de cristão nós temos, não importa o quanto santificado nós estejamos, os desejos da carne, eles vão continuar aí. Basta que nós permitirmos essa briga acontecer. E quando essa briga ela é acompanhada de um amor à lei do Senhor, essa é a saída para que a gente viva a vida que Cristo nos prometeu. Essa vida que nos é proposta. Eu concluo dizendo, o que te dá prazer? Ele diz assim, o meu prazer, o salmista, né, Salmo 19, vem dizendo, o meu prazer está na lei do Senhor. O meu prazer é nela. Quem me conhece sabe que o povo lá do Twitter gosta de me falar, né, que eu sou coach devocional. Gosto de fazer o povo ler a Bíblia. Faço os desafios de leitura bíblica, inclusive vai começar mais um, então se você quiser ler a Bíblia toda esse ano ainda, dá tempo. Me pede aí depois o link que eu mando. Mas esse amor pela palavra do Senhor, esse amor de viver
a palavra do Senhor. É isso que vai fazer com que sejamos escravos da justiça, escravos da obediência à sua palavra. E aí teremos essa vida que nos é proposta. E aí teremos essa justiça, essa santidade que nos é proposta. E aí eu queria te dizer, eu queria só acompanhar com vocês do versículo 25. E ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, lei do pecado. E ele diz, e eu queria que a gente repetisse. Você é igual aqueles pregadores que dizem, fala o irmão que está no seu lado. Eu não falo isso, não. Eu não quero falar isso, não, mas olha só. Olha como é que é maravilhoso. Ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Eu queria dar a deixa, semana que vem, nosso querido amigo Sama vai estar trazendo o capítulo 8. E eu não vou entrar no capítulo 8, mas eu queria te convidar, porque ele vai falar sobre esse capítulo 8 maravilhoso. E se você estiver disponível, quiser participar, ouvi-lo falando aqui semana que vem, você já está convidado. E ele diz, olha, graças a Deus, porque nós fomos livres. Toda a condenação que tínhamos, tudo aquilo que nos aprisionava, não nos aprisiona mais. Nós somos livres. E essa liberdade que nos foi convidado, nos foi chamado, é essa liberdade que o Samuel vai falar semana que vem. Hoje, eu quero que você pergunte. A chamada já vai terminar. Eu vou pedir para o Samuel compartilhar uma música. E durante essa música, eu queria que você pensasse, pode colocar já, Sam. Eu queria que você pensasse em duas coisas. Todos nós aqui somos cristãos, né? Buscamos ao Senhor, temos uma vida com Cristo, né? Temos já um relacionamento com o Senhor. Matamos a nossa carne todos os dias. Mas eu queria te fazer essas duas perguntas. Onde está o seu prazer? O seu prazer ainda está fazer essas coisas, fazer as suas coisas. Ah, não, Deus, mas meu prazer está na minha família. A família é algo importante. Estou lendo dessa galera que entrou aí, estou lendo esse livro aqui, ó, Os Quatro Amores, que ele diz assim, o Lewis diz assim, quando um amor se torna um Deus, ele vira um demônio. Quando aquilo que é buscando, fazendo as coisas do Senhor, quando a sua igreja, quando a sua família, quando aquilo se torna um Deus no seu coração, quando o seu ministério, não, eu quero aqui, ó, eu sou muito, eu faço isso aí, eu estou trabalhando com o meu ministério, Bia. Não, quando se torna um Deus na sua vida, quando você coloca isso a prioridade no seu coração, você está está muito longe daquilo que o Senhor quer. O Senhor quer que você viva um prazer nele, que você viva essa satisfação que ele te trouxe através da sua morte na cruz. E eu queria que você, essa música que eu acho que todo mundo conhece, vocês já sabem dessa música, mas eu queria que você pensasse sobre ela. Eu queria que você, duas coisas. Primeiro, apresentasse realmente onde está o seu prazer. A presença do Senhor, coloca diante dele. Eu quero aqui puxar a sardinha do pessoal da intercessão. A gente gosta muito de interceder uns pelos outros. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor. Senhor, o que tem sido a minha prioridade? O que tem sido o prazer na minha vida? É o meu relacionamento? É a minha igreja? São minhas coisas, meu trabalho, minha família? O que tem sido prioridade? E a segunda coisa que eu queria que você pensasse. Você conhece pessoas que desistiram. Você conhece pessoas que abandonaram, que deixaram para lá. Eu queria que você apresentasse o nome dessas pessoas agora. Apresenta elas. Entrega elas ao Senhor. Que o Senhor nos dê estratégias para mostrar esse amor. Não apontando, julgando, colocando esse lugar de julgamento, não.
mas nos colocando em lugar de, Senhor, eu preciso ajudá-lo. Né? Não falando assim, não faz mais isso, mas é pegando na mão dele e falando, amigo, eu estou correndo, eu estou matando a minha carne, vamos junto. Pode colocar, Sam. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais
mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre Pai, concluindo, Senhor, esse momento, Deus, quero te entregar a vida de cada um, Senhor. Quero colocar aqui diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, as nossas limitações. Sabemos, ó Pai, que vencer isso nem sempre é fácil, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus. Queremos viver o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Queremos viver a Tua vontade, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós temos o prazer na Tua lei. Nela, Senhor. Queremos meditar dia e noite, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa vontade, a nossa carne, ó Pai. E viver a Tua vontade. É por isso que nós choramos e entregamos, ó Pai. Entrego a cada um aqui nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Me perdoem pelo horário. É contigo, irmão.